Esta conferência será gravada agora. Olá, sou o professor Rogério de Souza, junto com o CONIPT. Seja muito bem-vindo a mais uma das nossas palestras do seu curso de mestrado em psicanálise clínica. Hoje nós vamos falar sobre a relação que existe entre a psicanálise e a mística, o mundo da religião. Eu vou, inclusive, aqui apresentar um livro que pode ser bastante interessante para que você possa ler. Ele é um livro que eu considero ele diferenciado porque o autor ele fez uma ampla pesquisa voltada para estudar o mundo dos lunáticos por Deus. É o título do livro, Lunáticos por Deus. Já já eu apresento para você. Neste momento, eu estou fazendo a projeção para você do material que nós vamos utilizar. É este daqui, da Eugênia Magalhães, Mística e Psicanálise, Experiências do Desejo e do Amor do Absoluto. Este material que eu sempre tenho disponibilizado para vocês, também já foi enviado para o CONIPT, para que você possa ter acesso direto online. Clicando no link, você vai diretamente para esse material disponibilizado na rede. E depois o que faço? Alguns recortes para montar os slides e assim compartilhar com vocês. Vamos lá. O espaço da mística na arte de ser humano. José Augusto Ramos, Centro de História, U, Lisboa. O tema da mística, seja em termos humanísticos, seja mesmo em sentido religioso, apresenta-nos de imediato as duas faces contrapostas que inevitavelmente compõem qualquer realidade, como acontece nas moedas. Por um lado, os assuntos místicos apresentam variados e inegáveis dimensões de atrativo, mas por outro, concentram frequentes motivos de cuidado e de rejeição, se não mesmo de repugnância em setores e valores humanos que nos são particularmente sensíveis. Não é tão simples fazer a aproximação entre o mundo da ciência, e é assim que nós temos a psicanálise, e o mundo da religião. Ah, mas existe uma ciência para a religião. Essa ciência é a teologia, em toda a sua amplitude, em toda a sua variedade e em toda a sua profundidade. Duas ciências, uma voltada para o mundo da psique, da mente, do consciente e do inconsciente, e a outra voltada para o mundo da mística, do mistério, do relacionamento do homem perante o absoluto, perante o inefável, perante o indefinido, a quem nós generalizamos e chamamos de Deus. Eu falei que ia apresentar um livro para vocês, é esse daqui, tá bem? Ó? Lunáticos por Deus, do Michael Lyle, Lendas, Mitos e Fatos. Esse é um daqueles livros que a gente encontra por aí, sabe? Da editora La Fonte. Embora que não sei aí como que está a resolução da tela para você, mas Lunáticos por Deus. Abrindo aqui o sumário, você vai encontrar aqui os diversos autores por onde eles passam, e ele fez assim, em ordem alfabética, né? Abracadabra, Absalão, Acabe e Jezabel, Adamitas, Adventistas do Sétimo Dia, Afrodite, Aleister Crowley, Amém, Anjos, Karma, Catarina de Siena, Circuncisão, Culto da Personalidade, já estou pulando, tá vendo aqui, ó? Duendes, Idolatria, Igreja Anglicana, Igreja Batista, Igreja da Eutanásia, Igreja da Nova Era, Lalibela, Ordem Hermética da Aurora Dourada, Rei Davi, Santa Bárbara, Tábua Uja, Xenofanes, Zíngaros, Zoroastrismo. Então, aqui está uma referência para que você, nas suas pesquisas aí pela internet ou quando você se deparar com uma livraria, procure aí Lunáticos
por Deus, do Michael Largo. Este mundo da religião, ele é ancestral de cada ser humano. Tudo começa pela religião e nós vamos nos remontando lá para a mitologia. Você deve estar lembrado de que, quando nós começamos as nossas palestras, nós falamos sobre este mundo da tragédia, a tragédia grega, falamos sobre o mundo da mitologia. E agora, nessa nossa aproximação, nós vamos para o mundo da mística. Então, o que vem a ser a mística? É porque você tem a religião organizada, e essa religião organizada está institucionalizada. Você tem a casta sacerdotal, que tem contato diretamente com Deus, diretamente com o luminoso, o metafísico. Você tem as ordens, que estão ligados juntamente com o clero, juntamente com o sacerdócio. E você tem o laicato, que são os seguidores, são os discípulos, são os praticantes do dia a dia desta religião. E dentro dessa religião organizada, você vai ter as seitas com as suas heresias e as suas dissidências. E ainda no meio de todas essas dissidências e seitas e heresias, tem uma turma que alega que recebeu um contato imediato de Deus, que estão em comunhão plena com o Deus verdadeiro. Quer dizer que eles encontraram ali o feeling, eles encontraram o suprassumo. Eles chegaram onde qualquer religioso quer chegar, na beatificação. E no retorno, quando eles vêm para o dia a dia, para conviver conosco, que não tivemos esse encontro luminoso com Deus, eles precisam traduzir o que é que viram, ouviram, sentiram, perceberam e receberam. Mas a linguagem é linguagem lunática, é uma linguagem paradoxal, é uma linguagem que vai de encontro com a nossa realidade concreta. Por isso, vamos para as nossas investigações para saber o que o material nos proporciona hoje, porque é chocante, é literalmente chocante. Por um lado, a religião nos fascina, mas por outro lado, ela causa em nós um espanto, um estranhamento, da onde que vem a nossa rejeição pela massa inteira, quase. Não conseguimos entender do jeito que os místicos entendem. E no caso dos ateus, daqueles que desacreditam plenamente e absolutamente na existência de qualquer realidade sobre-humana. Os ateus têm repugnância, quando muito, tem até um pouco de compreensão, mas não aplaudem, não aderem, não defendem. Muito pelo contrário, chama isso de a infantilidade da raça humana, de quem nós somos. Então, não é fácil se aproximar deste mundo é, simplesmente já aderindo. Mas há uma pergunta que podemos e devemos fazer. Será que a mística se deve entender como um estado da máxima autenticidade na experiência religiosa ou, pelo considerada como uma modalidade psicoemocional marcada por aspectos de anormalidade? Isso nós não temos dúvida alguma. Um místico que vê anjos, que a visão dele é a visão além do alcance, enxerga demônios de diversos tamanhos, cores e espectros, ouve vozes advindas de almas penadas, almas do além. Vem para o nosso mundo concreto, nosso mundo da realidade normalizada, e nós vemos que ele é um lunático. Vou voltar aqui para mostrar aqui de perto, tá bem? Ó? Lunáticos, tá bem? Alguém que vive lá no mundo da lua ou que foi influenciado pela lua. Mas, em nosso caso, essas pessoas vêm para o setting, essas pessoas vêm para a clínica ou para o divã
ou para o consultório, essas pessoas vêm e precisam ser vistas pelo analista pelo espectro da normalidade. Nada anormal, tudo comum, assim como todos os pacientes, todos aqueles que procuram. O primeiro passo é a normalização. Nada de extraordinário, nada de fora do comum, nada de espantoso. Sempre vou lembrar do livro do, 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 do Kant, né? Quando ele fala sobre a crítica da razão prática e a crítica da razão pura. É isso. O que está na nossa mão é o fenômeno. O noumeno nos escapa, a gente não sabe. Por isso, vamos deixar por aqui, no que dá para ser tratado. Nada de espantoso. Houve vozes? Houve vozes, normal. A princípio, normal. Tem visões de anjos e demônios? É normal. Conversa com alma penada, a alma do outro lado? É normal. Recebe entidades? É normal. Normaliza-se. A anormalização, sabe? O estranhamento virá depois. É, é o que eu recomendo. Há sempre uma intensidade na experiência narrada pelo místico. Nós vamos ver o que é a definição de místico já já. Traduzida pelo mesmo como indizível, fato que denuncia a fragilidade de uma linguagem como instrumento eficaz ao serviço da experiência mística, e fato que empurra o místico para a descoberta de novas formas de linguagem, num ato de criação extraordinário. A profundidade e a expressividade da linguagem nas suas formas simbólica, apofática e erotizada. Vamos lá, deixa eu fazer aqui uma pausa para conversar mais de perto com você. A religião ela antecede todas as ciências que nós temos. Todas, 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 todas. Ela é primeva tanto quanto a humanidade. E quem desenvolveu a religião foi o homem antigo, o homem das antiguidades, e deixou isso registrado nas pedras, nos fósseis, nos templos, nos documentos. Deixou registrado de que a humanidade tem um cordão umbilical com a fé na existência de Deus. Aí como que Deus ele vai manter esse contato com essa humanidade? Sempre é um contato catastrófico. Catastrófico mesmo. Deus ou os deuses em busca do homem caído, do homem distanciado, ou se divertindo, ou irritado, ou extremamente irado, ou bastante vingativo. E a relação do homem com o divino, com o luminoso, é uma relação catastrófica. Acaba redundando na morte, acaba redundando na tragédia, no castigo, na punição, no banimento e na culpa. Raramente existe uma absolvição, raramente existe uma beatificação, uma glorificação, uma boa recompensa. É raro. E quem é que é recompensado, quem que é beatificado? O herói da religião, aquele que se sobressai, aquele que vai um passo além, aquele que surpreende o Deus, ou surpreende Deus. E no contato com a religião, esses que surpreendem Deus, eles voltam para falar que encontraram a fé, e por isso se tornam os patriarcas da fé, o pai da fé, os mestres da religião. E quando voltam, precisam nos comunicar. Como foi que você encontrou Deus que eu não consegui? Qual foi o caminho que você executou? Qual a experiência pela qual você passou que eu poderia passar também? Aí vem a dificuldade da linguagem humana. A linguagem humana ela é capenga para poder reproduzir o mundo do místico para o dia a dia, o arroz com feijão. E ele usa metáforas.
Ele usa metáforas e essas figuras de linguagem extraordinárias nos fazem pensar bastante, imaginar bastante como que é e como que não é, e o que que eu poderia fazer para poder alcançar um grau desse, né, de espiritualidade desse daí. Aí nós vamos para os livros sagrados, como vocês veem aqui, eu tenho também os livros sagrados, sou uma pessoa da religião, tá? Não estamos falando contra, muito pelo contrário, nós estamos falando o que acontece nesse mundo da religião. Se você ver aqui na minha prateleira, essa parte todinha aqui é voltada para a teologia, essa parte aqui também é voltada para a teologia, aqui é a parte voltada para a teologia, aqui você tem bastante coisa de filosofia que eu coloquei aqui no rodapé e um pouco que você tem aqui da área da psicologia e da psicanálise. Quer dizer que nós estamos em consonância com o tema que estamos tratando com você. É um mundo fantástico. A religião é um mundo extraordinário. E o que acontece com o religioso, o que acontece com o praticante da religião, com o místico, fica carente de tradução. Como colocar isso no papel? Como colocar isso para o grande auditório? Como traduzir isso para a pessoa do dia a dia? Como se faz? E quando a linguagem é muito estranha, muito magnífica, como eu acabei de dizer, vozes, visões, né, audições, percepções, intuições, a existência do luminoso ou do inefável, do apofático, como nós falamos. Como colocar isso para as pessoas? Então a gente vai reduzindo, reduzindo, reduzindo ao nível da metáfora. Quer dizer, o mundo ilustrado das crianças. Você imagina um profeta, um homem cavalgando no lombo de uma jumenta e esta jumenta vê um anjo. No que a jumenta vê um anjo com uma espada desembainhada, a jumenta para. Quando ela para, o Balaão, que é um profeta, o que faz o Balaão? Espanca a jumenta, bate nela, está empacada. E ela não avança, porque o anjo está com a espada desembainhada bem na trincheira do caminho. E é naquele momento em que, espancando a jumenta, a boca do bicho se abre e ela fala com voz humana: Acaso não sou eu a tua jumenta que te leva para tudo quanto é lugar? Quando na vida que eu fiz isso, que eu parei e espremi teu pé? Quando foi? Esse é o mundo da religião. Esse é o mundo do místico. Aí aparece o anjo. Quando aparece o anjo, o Balaão também vê uma espada desembainhada. Aí o anjo diz para o Balaão: Eu que cerquei o caminho, porque eu saí como um adversário para você. Você pega a Bíblia em hebraico, eu tenho ela aqui, tá? Essa aqui, ó, é a Bíblia hebraica, tá bem? É a Stuttgartenser. Então você pega a Bíblia em hebraico e o anjo diz: Eu saí como um Satã contra você. Você vê o mundo enigmático, né? Um adversário. Agora, neste momento, eu deveria deixar a jumenta passar e você ficaria morto. Aí o texto é todo enigmático porque parece que o Balaão passa, mas a jumenta não, e ela é sacrificada para que o Balaão possa viver. Ela é oferecida em sacrifício. Então esse é o mundo enigmático. Agora sim, veja só como que a história ela é infantilizada. Um homem conversando com um animal, e o animal falando em linguagem humana. Então, se alguém vier contar isso para a gente agora do século XXI, eu estava conversando com o meu cavalo, com a minha égua, e ela disse isso, ele disse aquilo, certamente que essa pessoa aí precisa de um bom tratamento. Concorda comigo? Dá várias sessões para escrever vários livros, né? De pessoas que conversam com plantas, conversam com animais,
conversam com seres extraterrestres, conversam com espíritos desencarnados, há bastante material aí. Como nós queremos trazer para a normalidade, para dizer nada de espantoso, e entre os céus e a terra nada nos espanta, então, em que isso te incomoda? É a questão. Qual é o desconforto que isto causa para a pessoa? Ouvir vozes, ter visões, conversar e entender a linguagem dos animais. Em que isso te incomoda? Bom, aqui está uma dica. Você vê que a coisa avança. Por quê? Avança para as suas formas simbólica, metafórica, que eu acabei de falar, apofática, quer dizer, eu não tenho como traduzir, isso é o apofático. Eu não vou compartilhar nada não, por causa que é só para mim, você não vai me entender. E o terceiro estágio aqui, erotizada, porque existe uma paixão do, do religioso, do místico, para com a sua religião, para com o seu ídolo, a imagem de Deus que ele tem. É algo de vida e morte, é de paixão, é de amor eterno, amor místico. Síntese de conceitos essenciais. Mística. Vamos aqui para uma breve leitura. Surgindo na segunda metade do século XVI, o substantivo mística expressava já um sentido de oculto, secreto, misterioso. As sagradas escrituras não se socorrem na palavra mística. Já a literatura cristã, muito marcada pelo platonismo da escola de Alexandria, fez emergir uma estrita mística como meio para decifrar os mistérios de Deus, tal como encontramos em autores como Clemente de Alexandria, Pseudo Dionísio e Santo Agostinho. Aqui, como eu disse, a minha retaguarda, eu tenho os livros da mística. E aqui eu tenho os livros oficiais da minha fé, a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento. Aí você vai para a leitura do texto, letra por letra, frase por frase, e ele é empolgante, é muito empolgante, ele é convidativo. Ele é uma apresentação de Deus no nível do humano, mas do transcendente. Você tem uma passagem na Bíblia que mostra que 3 anjos eles vêm para conversar com Abraão, e os 3 anjos que estão ali recebem a prostração, não é a adoração, mas recebem uma reverência de Abraão, e depois eles começam a participar de uma refeição, a carne de uma vitela. Quer dizer, anjos se alimentando de carne comum, eles fazem isso. Depois 2 deles se ausentam e fica um só conversando com Abraão. Aí vem a predição da destruição de uma cidade inteira. Essa é uma linguagem de conto de fadas, né? Conto de fadas, é para você ficar no imaginário ou no luminoso, né? No mundo das palavras coloridas. Mas isso aqui é a Bíblia, e não é só a Bíblia que é assim. O Vedas dos hindus também é assim. Você vai pegar ali o canto chamado Mahabharata dentro do Vedas, ele é todo colorido. Para conhecer o panteão dos hindus dentro do livro sagrado. Pega o Corão dos muçulmanos de igual forma. O Evangelho dos cristãos. Todos esses livros são livros com a denotação do sagrado, do religioso, do teológico, e é um mundo extremamente simbólico, colorido e vivo. É bastante convidativo. E daí, existe aquele, por exemplo, aqui se fala da escola de Alexandria. A escola de Alexandria, porque no Egito se desenvolveu a mística no seu maior refinamento da antiguidade.
O Egito, ele, ele sublevou a religiosidade humana de tal maneira que você é egípcio, ou você está no Egito, ou você tem que visitar e permanecer um tempo em Alexandria para que a sua espiritualidade se expanda cada vez mais. E nesse caso, você vai participar dos cultos de mistério. E nesses cultos de mistério cabe pouca palavra, não se fala muito, fala-se pouco. E por quê? Porque você tem muito mais uma experiência luminosa, transcendente, do que um discurso, sabe? Uma prosa. Aí você entra em transe, inclusive. Isso é o que dizem os documentos históricos. Traços gerais da mística cristã e islâmica. Acabei de citar para vocês aqui que os livros sagrados eles contam essa trajetória dos homens com Deus, através de anjos e no enfrentamento contra as forças do mal, os adversários de Deus. Aí nós vamos começar aqui, ó, o último parágrafo. Tanto o judaísmo, como o cristianismo, como o islamismo, são fés essencialmente ativas. E o seu agir tem como objetivo o cumprimento da vontade de Deus num aqui, num agora, num para sempre e em qualquer lugar. O encontro pessoal ou a confrontação entre Deus e a humanidade está no âmago natural dessas religiões proféticas. Este Deus relaciona-se com a humanidade, intervindo na sua história por via do diálogo, e não tanto pela contemplação silenciosa. É um Deus sentido como imperativo em ação. Vamos lá fazer uma tradução. A leitura da Torá, que a Torá é a base da religião judaica. Torá, após a Torá, vem os profetas, que eles chamam de profetas anteriores e profetas posteriores, e depois você vai ter os escritos, esses são escritos de sabedoria. O conjunto dos livros os judeus chamam de Tanakh. Então, a Tanakh são os livros de Moisés, o livro dos profetas e o livro dos sábios. Eles reuniram para poder ter ali a quantidade de 22 livros. Bom, quando você vem para a fé cristã, além da Tanakh, dos livros dos judeus, existe também o Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. São 27 livros do Novo Testamento escritos pelos apóstolos de Jesus. A coletânea dos livros do Antigo Testamento com os do Novo Testamento forma-se a Bíblia cristã. E essa Bíblia cristã é a base da espiritualidade do cristão. O cristão crê que Jesus é o cumprimento das profecias do Velho Testamento. E agora entramos em uma nova aliança. Quando você vai para os muçulmanos, o Islã, ele tem Muhammad como sendo seu profeta e Alá como sendo Deus. Aí se pergunta, o mesmo Deus dos judeus é o Deus dos cristãos e é o Deus dos muçulmanos? Aí vem a filosofia da religião. A filosofia da religião, ela faz a investigação filosófica do fenômeno religioso e diz: não, não pode ser. O Deus do Antigo Testamento não pode ser o Deus dos apóstolos. E não pode ser o Deus de Muhammad. Mas aí é a filosofia da religião. Por quê? A teologia, que é a ciência da religião, ela encontra uma intersecção entre o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Mas quando se fala de Alá ser o mesmo Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a teologia diz: não, tem uma contradição flagrante entre Alá, o Pai do Senhor Jesus Cristo, e Yahvé.
Tanto é que a igreja, na história da igreja, houve um monge, ele era um ilustrado. Ele, inclusive, ele foi o primeiro a colecionar uma quantidade de escritos cristãos. Marcião, ou Marcion. E ele, estudando os escritos filosoficamente, ele disse: não pode ser que o Deus vingativo do Velho Testamento seja o mesmo Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode ser. Assim, ele rejeita o Antigo Testamento como sendo um Jeová, um falso Deus, um Deus judeu, judaico, tribal, e é em Jesus que se revela o verdadeiro Deus. Só em Jesus, só no Pai do Senhor Jesus Cristo. Aí surgiu um movimento chamado marcionismo, de Marcião, rejeitando o Antigo Testamento, ficando somente com dois. Para combater Marcião, surgiram os apologetas. Aí você tem aqui na minha estante aqui, ó, os pais apostólicos, tá bem? Bem aqui, ó, os pais apostólicos. Que disseram o seguinte: Marcião está errado. É porque existe uma dispensação de Deus no Velho Testamento com a lei e uma dispensação de Deus no Novo Testamento com o Evangelho. Como o Filho chegou, ele cumpriu a lei. Agora, o mesmo Deus que está no Antigo Testamento está no Novo Testamento, só que com outra dispensação, outro tratamento para com a humanidade. Anos depois, surge a figura de Muhammad entre os árabes, e ele vem com um livro sagrado chamado Corão. Aí ele diz que o anjo Gabriel, o mesmo que apareceu lá para Daniel e o mesmo que apareceu para Maria, o anjo Gabriel apareceu a ele, o segurou fortemente e obrigou ele a recitar a charrada. Recita, dizia o anjo Gabriel. Recita. Recitar o quê? Alá é o único Deus. Tem que se recitar esta charrada. Alá é o único Deus. E o complemento diz: e Muhammad é o seu profeta. Feita essa profissão de fé, essa charrada, a pessoa torna-se um muçulmano, um submisso a Allah. E o que nós temos aí pela tradição islâmica é de que Muhammad, ao longo da sua vida, ele veio recebendo as suras. As suras são os versos do Corão. E esses versos, eles são versos mesmo, para ser cantado. A religião islâmica, ela é de cantos, né? Você vai participar de um culto em uma mesquita, você vai ouvir cânticos, as suras que são cantadas. Aí vai desde a criação até a redenção e o juízo final. A pergunta que se faz é se é o mesmo Deus. E se é o mesmo Deus, por que é tão contraditório? Porque a base da comunhão com Deus lá no Velho Testamento é o sacrifício levítico. A base da comunhão com Deus em o Novo Testamento é a fé no sacrifício expiatório de Jesus. E a base da comunhão com Allah no Corão é a obediência ao Corão. A obediência, a submissão. São três bases diferentes. Três tipos de paraíso diferente, de salvação diferente, de redenção diferente, de juízo final diferente. Aí se pergunta como que Deus, então, está tão assim confuso da maneira como ele vai salvar a humanidade. Qual que seria a religião verdadeira? Você já se fez essa pergunta? Qual que é a religião verdadeira? Para quem entra pelo caminho da investigação teológica, filosófica, científica, vai ter material que não acaba mais. Por isso que cada religião precisa dos seus cientistas, né? Os cientistas da religião. O fato é que essas três religiões, elas representam um Deus que ele se intromete no destino humano. Ele não está reservado ao seu céu, ao seu paraíso. É da conta dele o que está acontecendo na vida humana.
o, o Antigo Testamento fala de um livro que Deus tem escrito. E é um livro onde é chamado de o livro da verdade, onde Deus vai escrevendo, ou os anjos vão escrevendo a história de cada um, e cada homem será julgado de acordo com esses livros. Já o Novo Testamento fala que Deus ele cuida de pardais e ele cuida de lírios do campo. E ele conta até os fios de cabelo da cabeça de cada um de nós, ao ponto de recompensar a cada um de nós até por um copo de água fria ou requerer de nós uma frase mal falada. Esse é o Novo Testamento. No Corão existem dois anjos, não são demônios, são dois anjos que acompanham todo o ser humano, um que fica à direita e outro que fica à esquerda. E esses dois anjos, eles são escribas, eles não são anjos da guarda, são escribas. E o que fazem esses anjos? Escrevem. Um escreve os atos errados de cada um e o outro escreve os atos certos. No final das contas, no dia da ressurreição, porque as três religiões acreditam na ressurreição dos mortos, no dia da ressurreição é lido um livro do anjo bom, que escreve as coisas boas, e o que escreveu as coisas erradas. E vai pesar qual que é o destino final do, da alma, né, do homem ressuscitado. Tanto é que na saudação, o muçulmano, ele saúda Salamu Alaikum. Aí você fala, o que é Salamu Alaikum? E ele responde, Alaikum Salam. É no plural. A paz esteja convosco, com vocês. Vocês quem? Você e os dois anjos que te acompanham. Assalamu alaikum, alaikum salam. Então é um Deus que interfere. Tudo é da conta dele. Ele realmente não deixa passar nada, se não for ele presencialmente, é através dos seus agentes. Bom, dessa experiência com a religião, você tem aqui o teu aqui, a teologia e antropologia apofática. A mística é uma experiência de relação. Aquele que quer praticar a religião já sabe que vai ter que se entrar em comunhão com Deus. Vai ter que se entregar. Se quiser seguir a distância, a religião não tem sabor, não tem cheiro, não tem gosto. A religião ela é gostosa quando você saboreia ela como se você estivesse chupando uma manga que você pegou do pé e lambuzando-se com o sabor da manga. Aí a religião é gostosa. Aí você pergunta, por que as pessoas são tão religiosas assim? É porque experienciam essa religião. De um lado, surge-nos um ser humano com características bem definidas como a humanidade, a centralização do essencial, a incessante procura e desejo do absoluto, a aniquilação, o esvaziamento de si, entre outras. De outro, você tem a divindade, que nos é apresentada nos diversos discursos religiosos pelos seus atributos, títulos, natureza e ação. Em teologia, encontramos duas formas de compreender e falar de Deus: o Deus da ação, ou o Deus catafático, e o Deus do silêncio, e o Deus do mistério, ou Deus apofático. A primeira forma corresponde à teologia positiva ou catafática, do termo catafases, que significa afirmação, declaração. A segunda forma liga-se à teologia negativa ou apofática, do grego apofases. Você tem catafases e você tem apofases, significando negação ou ainda declaração. Uma vez que o verbo grego apofemi quer dizer declarar algo contrário, dizer abertamente o contrário, indicando negação, dizer não e recusar. Vem aqui a Bíblia, a Torá, o Novo Testamento, o Alcorão, os livros sagrados, eles são catafáticos. Por um lado, são catafáticos por quê? Porque são declarações de Deus. Assim diz o Senhor. Em verdade vos
digo. E assim fala Alá. Quer dizer, é catafático, é algo declarado, tem um discurso. Mas aí existe o outro lado que é o apofático. O apofático é o silêncio ou a negação. Os apofáticos, eles são aqueles que dizem assim: Deus não é santo. Nega-se, nega-se que Deus seja santo. E isso causa o espanto. Como assim Deus não é santo? Deus é mais do que santo. Deus não é justo. Deus é mais do que justo. Deus não é bom. Deus é mais do que bom. Mais uma vez, é a mendicância da nossa palavra, do nosso vocabulário, do nosso repertório. Falar que Deus é amor, que Deus é bom, que Deus é justo, é o limite que nós temos dos melhores atributos que nós temos no dia a dia. Aquele homem é bom, aquela minha mãe é boa, aquela, aquela viagem foi boa. São os adjetivos máximos que a gente tem para qualificar uma boa experiência. O que passa disso nos escapa. Aí os apofáticos eles dizem: toda a experiência que nós temos com Deus não cabe no repertório. Aí vem a negação. Apofáticos. Assim, o catafático ele é positivo, o apofático ele é negativo. Eu preciso tentar a intersecção com você, e a intersecção que eu tento com você é a seguinte: você está estudando uma ciência que é a psicanálise. E vamos hipoteticamente imaginar esta pessoa vindo ao consultório dizendo: eu sou, eu sou uma pessoa semelhante a Joana d'Arc. Como assim? Quem foi Joana d'Arc? Ela foi a libertadora da França. Ela ouvia a Deus. Santa Teresa de Ávila, Bernardo de Claraval, Ibn Arabi, Moisés, Muhammad. Essas pessoas dizem: eu ouvi Deus. Aí, no século XXI, essa pessoa chega de camisa polo, calça jeans, tênis, dizendo: eu ouvi Deus, eu vejo Deus, eu ouço Deus. Qual é a hipótese disso acontecer com você? De conversar com pessoas que são lunáticos por Deus e que têm comunhão com o luminoso, o extraordinário. Então, agora a gente já sabe aí o que é o catafático e o que é o apofático. Agora tenta você fazer a intersecção de como que, pelo menos você já tem o repertório, né? Sabe? Eu já sabia mais ou menos isso e é isso aí, tô mais ou menos preparado. Experiência como definição da existência humana. Se propomos abordar nesse nosso estudo a experiência subjetiva mística, julgamos importante abordar alguns dos conceitos a ela inerentes. Esse passo permitirá explicitar o que entendemos por experiência religiosa, dando o mesmo exemplo, o contexto necessário aos capítulo 3. Por isso é importante você ler o livro, tá bem? Que eu disponibilizei através do link. Partimos de alguns pressupostos fundamentais. Um primeiro pressuposto prende-se com a evidência da universalidade da experiência. O que é que fortalece a religião? Não tenha dúvida. O que fortalece a religião é a experiência que o religioso tem com a sua religião. Não é apenas o discurso, não é apenas o sermão, não é apenas a explanação. É a íntegra da lógica. Ele para lá. Ó. A íntegra da lógica. Então não é só a íntegra da lógica. O espiritualizado, o espiritualista, o que passou pela experiência, ele está agarrado a essa experiência. Ele diz: eu recebi a cura divina. Um anjo me curou. Você imagina que o evangelho
fala de um homem que estava há 38 anos aguardando o movimento das águas. O homem tinha 38 anos e estava paralítico. E havia uma lenda de que um anjo chegava e agitava as águas do poço de Betesda. E quem descia na água, em primeiro lugar, era curado de qualquer moléstia, de qualquer enfermidade. O homem estava ali há 38 anos aguardando, por quê? Porque alguém passou pela experiência e contou a lenda. E certamente que vez por outra ele via a efervescência da água, o movimento da água, alguma coisa assim. E se não via, alguém contava para ele. Então, o que, que alimenta a religiosidade? É a experiência. E essa experiência, você tem aqui duas palavras: subjetividade e singularidade. E você tem a outra palavra aqui, serve-se da raiz, do sujeito. Sujeito disse que é em relação à dimensão passiva ou de dependência. Sujeito a vicissitudes, sujeito a condições. Sujeito o quê? Quer dizer, a religião ou a religiosidade, ela mexe com o que há de mais íntimo dentro de cada um de nós. Eu digo, eu ouvi as vozes, eu tive um sonho, e neste sonho ele foi premonitório. E nessa minha premonição eu vi o futuro, eu estive lá, eu soube o que estava acontecendo. A pessoa passa pela experiência. É uma experiência que o mundo comum do dia a dia não quer ouvir, que não faz parte da linguagem científica, não paga o pão. Você fica na fila do pão, mas com a experiência religiosa você não paga o pão. Mas e nisso mexe-se com a subjetividade, quer dizer, é o subjeito, aquilo que está na linha de baixo. Agora já está pisando no nosso território, né? Falar de sub, né? Já está no nosso território. Falar do da negação, inconsciente, está no nosso território também. Não estranhamos. Só temos uma outra linguagem na psicanálise, né? Não é metafísico, é físico mesmo, é somático ou psicossomático. Então, é algo de foro íntimo, é subjetivo, é seu, é do paciente, é dele. Quer dizer que é sua caixinha do sagrado. E além de ser subjetivo, é algo bastante singular. É único. Por mais que alguém diga que tem aí o poder de comunicar uma cura, uma bênção, uma paz a outra pessoa. Toda experiência religiosa ela é singular, ela é única. Esse negócio de fazer aí o comércio da religião, vender milagres, né? Vender a fé, encaixotar a fé, industrializar a fé, é um sacrilégio do ponto de vista da religião. É um pecado. Não é possível que Deus, o Deus verdadeiro, aí já é uma crítica que o professor Rogério faz ao mundo da religião, e cabe a crítica. Não é possível. Não é possível que o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, esteja tão satisfeito com a mercantilização da experiência singular que a religião traz para cada um de nós. Não é possível. Não é possível que Deus tenha barateado tanto assim a sua comunhão, colocando como um produto de fim de feira, de, de queima de estoque. Não. Se é singular, se é subjetivo, se é único, tem um preço a mais. Não é o que o mercado está apresentando. Não é. Mas, como eu disse, é uma crítica pessoal e a gente tem que tomar todo aquele cuidado, né, para não fazer a interferência
na interpretação que o paciente faz do seu próprio mundo, né? Todo aquele cuidado para a gente não induzir a pessoa por um caminho, embora que dizer assim que existe uma, uma experiência ilibada entre o terapeuta e o analisando, eu desacredito, tá? Por isso que existe a transferência e a contra-transferência. São os pontos de contato. Então, dizer assim, ó, eu não interferi em nada. É uma lenda, né? Filosoficamente ou pela experiência, isso é uma lenda. Experiência de existência, experiência de transcendência, ipseidade e alteridade. A experiência, no entanto, não é só a experiência do existente e de si. Ela postula dimensões que a circundam, ultrapassam e que apontam para novas dimensões de fora de si, da esfera do outro. Se tal é evidente no domínio relacional do humano, ou, se preferirmos, no domínio da intersubjetividade primeira, tal é, por definição, o único ambiente da experiência mística. Mourão relembra-nos que, desde o início de sua existência, o homem tem lutado contra a angústia dos espaços infinitos e, por isso, constrói esquemas de organização, procurando, assim, estabelecer uma imagem familiar do mundo que o envolve. Por mais que tenhamos uma experiência eh, pessoal, singular, subjetiva, não é barata, custa caro, por assim dizer, porque é um alto sacrifício, é um grande sacrifício. O homem também é um ser gregário. E se eu encontrei a verdade, não posso segurar a verdade só para mim, porque o egoísmo está condenado filosoficamente, moralmente e também religiosamente. Eu não posso guardar a experiência da religião só para mim. Eu tenho que ter uma consciência do outro. Eu tenho que me tornar um apóstolo. Eu tenho que me tornar um profeta. Eu tenho que me tornar um decodificador, um propagador desta fé. Mas como que eu vou propagar uma fé para o mundo que não está nem aí para a minha experiência pessoal? O mundo só quer tomar os seus líquidos, né? Só quer tragar suas drogas, badalar o seu corpo. O mundo só quer viver a sua mundaneidade. Mas Deus me chamou e Deus me mostrou o que o mundo não viu e não ouviu. E eu tenho um imperativo categórico sobre mim. Eu sou um apóstolo. E ai de mim se eu não anunciar. Ai de mim se eu não levar essa coisa para frente. Deus vai me esmagar. Porque o Muhammad disse isso. Que Allah o escolheu e o anjo segurou ele e disse: recita. Ele era obrigado a ser muçulmano. Ele foi convertido a pulso. E está escrito mesmo no Corão. A obrigatoriedade do muçulmano em combater o infiel e convertê-lo mesmo contra a sua própria vontade ou entendimento, para que o Islã se estabeleça no mundo inteiro como religião de Deus. Mas não é só no Islã. No Evangelho, Jesus ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Olha só a situação. Quando você vai para a antiga aliança, no Antigo Testamento, está escrito os 10 mandamentos. E se a pessoa não viver pelos 10 mandamentos, a alma que pecar, esta morrerá. Dessa forma, os profetas, aqueles que têm a experiência da religião, são obrigados a dar testemunho de Deus, a falar aquilo que viu e ouviu. Se tornam propagadores da fé. Então, dentro do mundo religioso, isso é muito comum, né? Pregar para os nossos patrícios, para os nossos comuns, para os nossos iguais. Qual que é a grande pancada? É fazer a conversão do infiel. Essa é a grande pancada na cabeça. O mundo jaz no maligno.
O mundo não quer nada com Deus. Temos que forçá-los a crer em nossa fé. Aí está a paranoia, aí está a angústia. Como que eu vou comunicar para um povo que não quer aquilo que Deus quer que eu comunique a eles? Tenta imaginar o seu paciente zero entrando no seu consultório com a ideia de que ele está ali para te converter e que ele vai se fazer passar por paciente. Mas a missão dele é converter você à fé dele. E ele vai começar a falar em todas as sessões que você tiver ali, vai começar a falar da sua fé com uma finalidade proselitista. E não é só isso, com todo mundo com quem ele conversa, ele é assim. Com todo mundo. Enquanto o mundo não tiver a fé que ele tem e o comportamento que ele tem, o mundo não está salvo. O conceito de uva-uva, a experiência de existência e a experiência de transcendência, à luz da experiência mística, chama aqui uma oculta dimensão, que é o conceito filosófico de idêntico, e que na mística sufista assume a designação de uva-uva. Louis na tradução de Benz Lama. O sentido de idêntico neste suporte de Benz Lama é assumido pela duplicação do mesmo termo ele. Na proposta do autor, a tradução mais fidedigna seria: o pai vê que o seu filho lhe é idêntico. Eu tenho aqui entre os meus muitos não, né? Exagero. Entre os meus livros, eu tenho aqui, tá bem na base aqui, você não vai enxergar, tá? Muito na base. Eu tenho aqui Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard, ele escreveu o seguinte: por que que Deus era amigo de Abraão? Deus era amigo de Abraão porque em Abraão Deus se revia. Se Deus fosse um humano e tivesse que viver uma vida, ele viveria a vida de Abraão. Este é o conceito aqui dos sufistas no mundo islâmico. Porque o Islã também é assim, você tem a religião ortodoxa, você tem os xiitas. Os xiitas no mundo islâmico, eles dizem que eles são descendentes diretos de Muhammad. Eles são descendentes, são da família, do tronco genético de Muhammad, Maomé. E você tem os sunitas. Os sunitas dizem: isso não é importante, você ser do mesmo sangue de Muhammad. O importante é você ser muçulmano, guardando as tradições daquilo que foi dito. Então, se você segue as tradições do profeta, você é um muçulmano. E os xiitas, eles dizem: não, você tem que ser mais puro ainda. Nós somos os guardiões do Islã. Então, nessa disputa entre sunitas e xiitas, você vai encontrar aí os sufitas. Então, esses sufitas, esses que praticam sufismo, são místicos dentro do Islã que falam nem sunitas e nem xiitas, mas uma experiência idêntica à de Muhammad. E como se tem essa experiência? Bom, é algo que se provoca, mas nem todo mundo que provoca consegue chegar lá. São experiências realmente transcendentais, né, de recitação dos nomes de Alá, dos diversos nomes de Alá, assim como os cabalistas fazem com a repetição dos 72 nomes de Deus na Torá. Os cabalistas eles recitam 72 nomes de Deus, e os sufitas eles recitam os nomes de Alá. Aí dentro do cristianismo tem alguma coisa parecida com isso? Dentro do cristianismo tem uma oração chamada oração do coração, praticada pelos padres do deserto. Os padres do deserto eles repetem a frase
Kyrie eleison. Então, a ideia de que Jesus tenha misericórdia de mim, pecador. Eles chamam de a oração do coração. Tem misericórdia de mim, pecador. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, pecador. Faz a recitação dessa frase por 5.000 vezes, até o ponto em que você está ouvindo a sua própria respiração e entra em concentração e em contemplação de Jesus. Então você tem nessas três religiões aí os seus místicos. Aqui no caso eu estava falando sobre o conceito de uva-uva. Qual que é a ideia? Ele é ele. Ele é idêntico a si mesmo. E no filho o pai se revê. Quer dizer, qual que é o objetivo da religião? O objetivo da religião é gerar, né? Gerar, na verdade, filhos de Deus. Pessoas que sejam os legítimos filhos de Deus, idênticos ao Pai, hein? Idênticos a Deus. A invocação uva-uva é, segundo Beslama, uma das designações principais de Deus no Islã. Deus é chamado uva-uva, o que quer dizer, literalmente, ele ou ele é ele. Frequentemente, na arte caligráfica árabe, encontramos o idêntico representado pelo uva em espelho. Você está vendo aqui a mesma imagem da esquerda e ela duplicada aqui na figura 2, tá bem? Ele é ele. Você vai para o judaísmo, e o judaísmo fala que Deus é eu sou. Yahvé, eu sou. Esse é o nome de Deus, que não é nome, né? Eu sou não é nome, mas é a ideia do apofático, né? Não tem como falar o nome de Deus. Da possibilidade de uma meta-estrutura de experiência subjetiva mística, tá bem? Então aqui fala sobre a realidade objetiva e a fenomenologia da religião. Já expressamos bastante aqui sobre isso, tá bem? Porque por um lado tem essa deficiência da religião institucional. A deficiência é o seguinte, ela é bastante objetiva, ela é histórica. Você consegue enxergar o monumento, o prédio, você consegue ler o livro sagrado, você tem datas e lugares geográficos, você tem personagens. Então tem toda essa objetividade da religião, o que é um distanciamento do adorador e de Deus. A realidade histórica pouco comunica. O que me comunica Moisés há 1.200 ou 1.500 anos antes de Cristo para mim, agora aqui, 2024 anos depois de Cristo? A distância histórica é muito grande. A recriação deste Moisés mitológico até os nossos dias é algo que eu dispenso. Não preciso, não faz a menor diferença, objetivamente. Daí eu preciso transportar a importância do Deus de Moisés para o meu dia, para que eu possa ter uma experiência, não como a dele, né? De uma sarça ardente, mas de uma comunhão. A iniciativa dentro da religião é sempre de Deus, tá bem? É a divindade que possibilita ao místico a experiência. Logo, é também uma iniciativa modelar, porque ela própria ganha a marca não apenas da humanidade, mas adquire a singularidade de cada homem. Deus funde a ractio e o intellectus na alma humana, operando nela uma vibração que detém e supera o entendimento. Você pega a conversão do apóstolo Paulo. Paulo está dentro de uma religião objetiva. Paulo, ele é um fariseu. Sendo ele um fariseu, é um praticante objetivo da religião judaica. E isso atrapalha. Atrapalha porque ele não tem conhecimento do Deus cristão. Ele tem um conhecimento do Deus dentro do judaísmo. Aí, Jesus, o Filho de Deus, na religião cristã, se intromete no caminho do Paulo, ele cai por terra, ouve a voz de Jesus em hebraico, vê Cristo glorificado e ali ele é convertido. Ele é convertido tragicamente.
Então, toda a sua subjetividade, sua singularidade é atingida pelo encontro com Jesus. Aí você diz, dá para eu fazer alguma coisa para ter a mesma experiência que o apóstolo Paulo? Não dá. Por quê? Porque a experiência é Deus quem proporciona aquele a quem ele escolhe. E por que Deus faz isso? Bom, o mundo dos profetas diz, é porque o mundo está afastado de Deus. Então Deus tem que escolher alguém no meio da humanidade para poder fazer essa sua vontade. O tempo da nossa aula está passando, então quero fazer um combinado com você, bem? Isso aqui realmente vai muito mais do que uma só aula. Então eu vou fazer alguns recortes com você aqui e umas breves explicações, umas breves explanações para que não fique cansativa essa aula mais do que é a nossa proposta, né? E tem um certo cansaço, mas a gente não quer cansar você. Deixa eu ver aqui, fazer a projeção da tela para você. Tela inteira. Vem aqui. Então já estávamos aqui, ó. A afasia da experiência mística. A afasia acompanha a experiência estática. A palavra nunca dirá o que não pode ser dito. É um oceano de trevas, um não ser, um abismo. Como já falamos, estamos reiterando. A experiência que o místico tem não cabe no vocabulário. Daí a gente tem um ponto de contato com a psicanálise, já que você vai para o inconsciente. E no inconsciente também não existe vocabulário. Na verdade, os sonhos eles são máscaras para o inconsciente. E os sonhos ele é uma reconstrução hipotética e toda quebrada de uma linguagem do inconsciente. A mesma coisa acontece na religião com o místico. Ele não tem como traduzir aquilo que ele passou, aí ele entra pela afasia, quer dizer, não dá para traduzir, não dá para colocar para todo mundo, é só para um grupo de discípulos pertinho dele. A oração como hora da experiência contemplativa. O conhecimento experimental da deidade dá-se normalmente nos mais altos graus da oração. E aqui você tem dois nomes, aqui, ó, de Santa Teresa de Ávila, tá bem? Que diz: começa a sua majestade a comunicar-se a esta alma e quer que ela sinta como se lhe comunica. E o outro nome que está aqui é o de Ibn Arabi, tá bem? Que ele afirma que a adoração significa conhecimento, que é um meio de garantir a visão. A contemplação ocorre normalmente nos místicos, como uma propensão ou vontade de estilo contínuo de vida. Contemplação versus ação. O que me permite aqui citar uma frase de Evagrio. Evagrio, teólogo, ele diz que quem ora é verdadeiramente teólogo, e quem é teólogo verdadeiramente ora. A oração é a reclusão do adorador. Sai do mundo ativo para o mundo inativo, do mundo da ação para o da inação. Agora é a hora do repouso. E na hora do repouso se ora. Ora-se a Deus em repouso. Surgiu um movimento chamado de quietismo. Esse movimento chamado quietismo, ele é justamente o movimento também chamado de exicasta. Quietismo e exíquia. Retira-se do burburinho, retira-se da multidão e busca-se a Deus no silêncio e na solidão. Exíquia e quietismo. Até que ponto que eu tenho que orar? Até que a minha alma esteja quieta. Ela não pode fazer uma oração agitada diante de Deus, porque isso aí é só comércio, né? É só desespero e não é fé. Vamos aqui, conforme eu combinado com vocês, vamos aqui dar uma avançada. A contemplação mística. Eu fui visitar certa vez
uma igreja ortodoxa grega e a entrada no templo ela é suntuosa. Você tem a impressão que está entrando num dos palácios de Deus. Na porta estão os apóstolos, estão os profetas, estão os anjos. Nas paredes existem os ícones que estão pintados. No altar existe a galeria dos profetas. A igreja toda é um santuário. Você olha para a abóbada, você olha para a cúpula da igreja e ali está desenhado o céu com os anjos e com Cristo e com a corte celestial. Então a igreja anglicana, aliás, a igreja ortodoxa, ela reproduz a ideia de que no céu você contempla. Você não vai ali para ouvir discursos, não vai para discursar. No céu você contempla, você vê. E a visão é o que importa. Com naturalidade, claro ou obscuro, a experiência subjetiva mística como o desejo do absoluto ausente e o gozo do absoluto presente, um começo, a iniciativa, uma exigência, o essencial. Okay? Quero dar uma parada. Ao percorrermos a filosofia medieval, podemos encontrar a noção de alma no islamismo, nafs, alma, como substância espiritual dotada de uma função animadora, havendo uma divisão ternária, segundo Santo Agostinho, em vontade, intelecto e memória. Nesse sentido, só a pode conduzir o ser humano a Deus. Só ela poderá sofrer a transformação necessária para ascender à união mística. Só ela poderá orientar a mente, o olhar, a postura, o sentimento para o divino. Nela residem as faculdades superiores que mais se assemelham a Deus. Daí você fala o seguinte: da onde que vem o conceito de alma? Nós usamos o grego, né? Psique. Então a psique, ela é o conjunto de consciência que nós temos, não é isso? A psique é a consciência. E no nosso caso, não só a consciência, é também o inconsciente. Aí existe um inconsciente adormecido ou recalcado pelo consciente, né? Sendo esbarrado pelo consciente. A alma é a consciência, mas ela também abriga em si uma inconsciência. Então, no mundo religioso é o seguinte: esta alma, ela tem sede de Deus, sede do Deus vivo. O salmista, eu tenho aqui na minha biblioteca, os tesouros de Davi, bem aqui, tá? Os tesouros de Davi. Então, o salmista, ele escreve: minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Quando que eu irei e me apresentarei diante de Deus? Vamos cá para nós, esse mundo é uma canseira, né? O mundo ele deságua em muito desastre, muita desilusão, muita paranoia, né? Muita histeria, muita doença, né? Muita loucura. E a gente precisa de descanso, né? Descanso. Jesus ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A alma cansada, né? E Jesus ele oferece descanso, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. A alma não quer o degredo, a alma não quer o calabouço, a alma não quer o abismo, o limbo, o Hades, a Guiena. A alma quer o repouso, quer o paraíso, quer Deus. A alma quer Deus. Você pega uma alma atormentada como a de Santo Agostinho, que passou uma vida, né, a primeira parte da vida dele, no pecado, na enfermidade do pecado, até que ele se converte e agora ele se torna Santo Agostinho, um monge, né, que deu origem à ordem agostiniana.
E por quê? Por causa que ele desenvolveu uma espiritualidade que os outros queriam ter igual, queriam experimentar, queriam beber dela também. Então a alma, ela não tem descanso enquanto ela não volta para Deus, é o que diz Santo Agostinho. Criaste-nos para vós, e nossa alma não encontra descanso enquanto não retornar a vós. Confissões de Santo Agostinho. Ou como diz Santo Agostinho, né? O que você quer, alma? Eu quero conhecer Deus e a alma. Nada mais? Nada mais. Quero um autoconhecimento e quero um conhecimento de Deus. E esse é o objetivo das religiões. Mas também é o objetivo do paciente zero, que entra desconfiado no consultório, achando que a terapia vai ser mais cara do que ele pode pagar, mas se ele sair aliviado a cada sessão, a cada diálogo, né? Você lembra da nossa aula sobre diálogo? Valeu a pena, valeu o custo, né? Um pouco de alívio, né? Um pouco de alívio que o Jesus contou uma parábola de uma alma que estava queimando no inferno. E a alma dizia: um dedo de água na minha língua é o que basta. Um pouco de alívio no meio desta tensão. É o paciente zero. É aquele que entrou desconfiado e sai dali aliviado, né? Então, você é um apóstolo, você é um curador de almas. Você está fazendo um bom trabalho, aliviando o cansaço mental, psicológico e emocional de alguém que está exausto, desgastado e que vai ter que conviver com a sua enfermidade, e usa a palavra enfermidade aqui colocando as aspas, vai ter que conviver com a sua enfermidade com normalidade, com naturalidade. Continuar com os nossos recortes aqui. Não gostaria de interromper esse nosso momento sem passar por todas as telas. Mas eu gostaria também, né, que você consiga ler o material. Leia o material. Clica no link com o tema dessa aula, vá para a mística e leia o material que vai lhe dar bastante substrato. Então nós temos aqui, ó, uma atitude, a aniquilação. A aniquilação é a maneira de atingir aquela profundeza sem nome e sem aspectos dentro do eu, que é idêntica à deidade e que é também, de uma outra forma, a própria identidade. Como resultado da aniquilação do eu ilusório, os místicos adquirem um outro senso de identidade, na Baqá de Ibn Arabi. Então, você pega, por exemplo, o budismo. Ô, professor, por que o senhor não falou do budismo? O budismo, ele não quer ser caracterizado como religião, porque não tem um Deus no budismo. É diferente do hinduísmo. O hinduísmo, ele pressupõe a existência de Deus. Um Deus do qual emanam os outros 3 milhões de deuses. No budismo, não. O budismo ele é uma filosofia de vida, de autocontemplação, já que existe sim a rememoração dos ancestrais, tem também, mas o principal é a aniquilação, é chegar ao nirvana, é chegar ao marco zero, é descobrir a ilusão das paixões. O budismo ele não é caracterizado como religião por esta situação, tanto é que não se adora a Buda. Buda, Siddhartha, né? Siddhartha Gautama, ele é o objetivo de todo budista. É tornar-se um iluminado. Quem foi o Buda? Ele é o iluminado. Siddhartha alcançou a iluminação ou a aniquilação. Ele zerou a conta. Ele zerou. Você pode saber, o Siddhartha ele era praticante do hinduísmo e o hinduísmo era pesado para ele. Então ele vai para a contemplação e através da contemplação ele aniquila, ele anula, ele esvazia a conta do karma que ele tem e ele volta para o
o nirvana, o nada, o nada absoluto. Aí essa linguagem vem para a religião também, né? Que a pessoa se esvazie para que ela possa se encher de Deus. Um tempo, a noite, um espaço, o vazio e o nada. Uma dinâmica, o ir e o vir de uma presença e ausência. Um acontecimento, a união mística. O máximo da espiritualidade, da religiosidade e da mística é a união mística com Deus. É tornar-se um com Deus. Uma consequência, a reformulação do eu pelo outro. Aí que vem a paranoia, né? A pessoa está numa busca de Deus, que ela se perde de si, ela se descentra da sua realidade mundana e passa a viver no mundo metafísico. Aí vem as abstinências, né? Abstinência do sexo, abstinência do sono, abstinência do alimento, abstinência da sociedade, reclusão. Quer dizer, a pessoa ela renegou-se para assumir o transcendente, o metafísico, o extra-humano, né? E perdeu a sua própria humanidade. Louco isso, né? Uma inquietação, um lugar para nós. Uma inquietação invade o místico na sua experiência de união mística. Os outros, da não experiência, a comunidade. O desespero, você vai encontrar esse desespero numa obra escrita por Nietzsche. Em qualquer lugar desses livros aqui. Ou em outro canto das minhas prateleiras. Tá lá embaixo. Lá, tá? O Nietzsche, ele escreveu uma obra intitulada Assim Falava Zaratustra. É uma paródia do Nietzsche, mas é uma paródia muito poderosa, tá bem? Não é uma paródia de tiração de sarro, não. Ele encarna o Zaratustra. O Zaratustra seria o Zoroastro, né, que é o mestre da religião do masdeísmo. E o Zaratustra, ele é um profeta. E o Nietzsche fala, eu sou o profeta, cheio do espírito da profecia. E chegou o momento do desencanto em que o Zaratustra ele se afasta da sociedade. Porque a sociedade não tem jeito. É aquilo. Então não tem condições. O Zaratustra diz, o sol nasceu para mim. Ele veio me visitar. É por minha causa que ele nasceu. E o povo lá embaixo cultua o sol. Faz culto ao sol. Você vê a inversão da filosofia do Nietzsche. Então, os místicos, né, eles têm essa percepção de que tentou, fez de tudo para poder converter a comunidade humana, né, a sociedade humana. A sociedade humana não quer. Não é isso que ela quer. Então, o jeito é voltar para o meu exílio, para a minha exíquia, para a minha caverna, voltar para a minha vida de contemplação. Terminamos aqui a palestra deste dia. Espero aí que tenha chegado a contento com você. Vamos nos preparar agora para a próxima palestra, tá bem? Lembrando aí que estamos com o CONIPT, tá bem? Sou o professor Rogério de Souza. E esse aqui é o teu curso de mestrado em psicanálise clínica para fazer o Proforma. E estamos fazendo aqui a associação da filosofia e os diálogos com a psicanálise. E hoje não nos aprofundamos, né, nessas relações com a psicanálise, mas fomos mais para a questão da religião e dando você aí um tempinho para pensar mais aí. Então, leia o texto. Satisfação, tá bem?